O meu nome é Elisângela e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Estácio. Hoje eu estou aqui no meu canal para apresentar o meu PCC da disciplina Avaliação Institucional. O meu assunto de hoje é Educação Básica e eu irei começar pelos instrumentos do Sistema de Avaliação Básica, que são o IDEB, SAEB, Censo Escolar e o tão temido Enem. O que é SAEB? Vocês sabem o que é SAEB? Então vamos lá. SAEB é um programa que acompanha o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado em 2007 e é um indicador de resultados com dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, que é o fluxo escolar e as medidas de desempenho nas avaliações. Seu cálculo é feito a partir dos dados sobre a aprovação escolar e o censo escolar e das medidas de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, que este aí nós vamos falar um pouco mais para frente. A meta da educação básica para 2022 é alcançar média 6, o valor que corresponde a um sistema de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos. Então, agora nós vamos falar o que é o SAEB. O SAEB, que eu já tinha citado anteriormente, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite o INEP realizar um diagnóstico sobre os fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes, aquilo que atrapalha os estudantes a prosseguir os seus estudos ou até mesmo terem condições melhores para estudar. Como isso funciona? Por meio de testes e questionários, aplicado a cada 2 anos nas redes públicas e em amostras nas redes particulares. Em 2019, ele foi reestruturado para adequar-se a nossas novas normas, que é a BNCC. As siglas ANA, ANEB, ANESC deixaram de existir e ficaram identificadas como SAEB, acompanhando as etapas de conhecimento e os tipos de instrumentos envolvidos nele. Então vamos falar mais um pouco agora sobre o que é o Enem. O Enem é um exame que avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Ele foi realizado pela primeira vez no ano de 1998 pelo INEP. E para que serve o tão temido Enem? Ele colabora para o acesso à educação superior por meio do SISU, um programa muito falado nas redes sociais, né, minha gente? Todo mundo já ouviu falar do SISU, ProUni e convênios com instituições portuguesas, porque vocês sabiam que o nosso Enem é mundialmente conhecido e ele só perde pelo que tem na China. Nós estamos muito bem avaliados pelo Enem e as instituições portuguesas adotam o Enem também. Lá também é realizado o nosso Enem aqui brasileiro. Para os nossos candidatos que estão lá, que saíram do Brasil e estão lá, que se vocês não sabem, Portugal tem um nível muito grande de brasileiros lá. Então, é um programa de financiamento e apoio estudantil, o FIES, que nós também temos quando o candidato faz a prova do Enem. Os resultados também permitem o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais, que avaliam, né, como que foi o resultado do aluno. Eu já fiz o Enem umas 3 vezes, porque eu fiz o ensino médio e eu fiz o curso normal e modalidade média. Então, quer dizer, para não perder as matérias de química, física, eu fiz o ensino médio separado do curso normal.
Então, quando eu terminei o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha terminado o normal, porque o meu normal naquela época eram 4 anos. Eu só estudava meio período, não estudava integral. Hoje em dia a gente vê ele em 3 anos e em processo integral. Então, quando eu terminei o ensino médio, que eu fazia à noite, eu fiz o Enem. E na minha cidade, naquela época, não tinha o Enem. Eu tive que ir para uma cidade mais próxima para fazer o Enem. E depois, quando eu terminei o normal, eu tive o direito de fazer o Enem novamente, sem pagar taxa nenhuma. Porque todo estudante que, quando termina o terceiro ano do ensino médio, tem direito a fazer o Enem sem pagar nada, né? Então, eu fiz o Enem essas 2 vezes. E na terceira vez que eu fiz o Enem, já agora em 2014, eu paguei a taxa de inscrição, porque eu já não era mais estudante do ensino médio. E também trabalhei 2 vezes como aplicador de prova do Enem. Eu tenho até aqui uma declaração que talvez não dê para vocês verem muito bem, mas é a declaração que a gente faz de um cursinho online de 20 horas, de quando a gente vai trabalhar em sala de aula. Gente, o nervosismo é o mesmo. Quem aplica a prova do Enem e vê os estudantes lá fazendo as provas, e quando fica próximo de terminar o horário e você tem que tomar a prova do aluno, é muito tenso, entendeu? Eu imaginava que esse nervosismo era só do aluno. Por eu ter feito a prova 3 vezes, eu fiquei 3 vezes nervosa. Mas não. As 2 vezes que eu trabalhei dentro de sala de aula aplicando a prova, foi o mesmo nervosismo. É muito tenso, galera. A galera que vigia é muito difícil. E ó, vou te contar, hein? O povo que vai fazer a prova do Enem come muito, hein? Nossa Senhora, como o povo come. Mas então, vamos voltar para o nosso assunto, que é o Enem. Aí, ele abrange áreas de conhecimentos avaliadas, que são escolas públicas e escolas particulares. A formação dos itens agora é a BNCC. Então, todo o conteúdo é o que está na BNCC. E as áreas de conhecimentos que o Enem pega é língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. São essas aqui, ó. Bonitinha, que não dá muito bem para vocês verem. Mas então vamos lá. Agora nós vamos falar de censo escolar. O que é censo escolar? O censo escolar é um levantamento nacional de informações sobre o número de alunos matriculados por turmas, sexo, idade e por nível de ensino, funções docente por grau de formação e sobre a caracterização física da escola. O que o censo escolar quer saber? O censo escolar quer saber quantas meninas tem na turma tal, quantos meninos tem, qual são a formação dos professores que dão aula para essas crianças, como que é a estrutura da escola, porque tudo isso influencia na aprendizagem da criança. Aí faz o levantamento de alunos que foram aprovados, de alunos que foram reprovados ou os que abandonaram a escola. E olha, esse número de abandono de escola, principalmente na educação infantil, é muito grande. Inicia-se o ano, a gente tem até 31 de março para fazer o corte daqueles alunos que se matricularam e nunca foram. Na educação infantil, muitas das vezes a criança entra na escola muito pequena e chora muito, e os pais ficam com pena e não voltam com a criança para a escola. E nem vão lá cancelar a matrícula nem nada, simplesmente abandona. Entendeu? Isso é muito comum na educação infantil. Eu já fui secretária escolar por alguns anos, então eu lidei muito com isso. E eles também fazem a parte de apresentação de distorção de idade escolar. Porque o que acontece? Aquela idade de distorção. O aluno tem 8 anos e está no primeiro ano ainda. Seria a distorção de idade. Geralmente uma distorção de idade varia de 2 anos. Se a turma pode ser até 6 anos, a distorção seria até 8.
entendeu? Geralmente eles dão uma provinha para tentar passar o aluno para outra turma, mas quando ele não tem condição de passar, ele permanece lá, com essa distorção de idade. E quando a criança é maior, tipo, ela já está no sexto, sétimo, oitavo ano, é feito a correção de fluxo, que é aquele que a criança estuda 2 anos em um. Então vamos lá. Este levantamento abrange as escolas públicas e privadas, desde a educação infantil até o ensino médio, jovens e adultos e educação especial. E para que serve? Ele serve para políticas nacionais, estaduais e municipais de educação. O resultado tem frequências diretas sobre os principais programas. Então, esses projetos, também realizados pelo Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais, e o número de matrícula nessas redes públicas é a base dos cálculos para distribuições de livros didáticos, recursos do FONDEP, merenda escolar, repasse de recursos de programas de dinheiro na escola, entendeu? Então, esses dados é que vai dar aquela questão de quantidade de livro que vai mandar para a escola, que quantidade de merenda vai mandar para a escola, entendeu? De que quantidade de recurso de dinheiro, porque cada aluno a mais é um livro a mais, uma merenda a mais, um recurso a mais que os programas, as secretarias estaduais, municipais, têm que mandar para a escola. E os dados das escolas particulares também são utilizados para fazer cruzamento com os dados de políticas coletados pelo IBGE. E surgem os indicadores educacionais, que são utilizados no planejamento de políticas nacionais em ações públicas do